Terry Tomini, piloto-chefe da Eclipse e ex-presidente da Sociedade de Pilotos de Teste de Aeronaves, apresenta o tema Flying into the Future. Good afternoon. Can everybody hear me? My name's Terry Tomini. I'd like to thank Nuno for inviting me to Portugal to speak to you this afternoon about test piloting. This is the first time my wife and I have been to Portugal, and we have really enjoyed seeing your beautiful country and meeting the friendly people here. So the advice or the guidance from Nuno was to talk about my experience and the challenges of test piloting that I've had over the last 35 years, and to offer some guidance on how you can get the knowledge to be able to do that. So you may wonder, how did I get into this business? In college, I was an engineering student and loved math and science, but then when I got out of college, I went into the U.S. Air Force, started flying airplanes, actually with Rick Fandom, and I loved that also. So the only way I could combine the two was to go to test pilot school so I could be an engineer and a pilot as well. So this is my retirement job here, flying a 1944 Stearman over the beaches of the west coast of the United States in Oregon. And when I heard I was coming here, I thought maybe I should fly this over here for the air show. But then I figured out it would probably take me 2 months at 75 miles an hour, so I decided to come over a different way. But what I want to talk to today are some of the programs that I've worked on as a test pilot and a flight test director and as a program manager. And you can see here, these are most of the airplanes. I did have one other Formula One air racer like Rick talked about earlier today, but these airplanes range anywhere from small business jets to supersonic fighters, to trainers, to large cargo airplanes. And they all have one thing in common, except for this little airplane here at the bottom that I'm going to talk about today, and that is they all took way too much time and cost way too much money, because after they were designed and built and given to the test pilot, we found all kinds of things that had to be fixed. So I'll talk about the biggest challenges, and I would like to start out by saying this should be your piloting skills and your engineering knowledge, but it's not if you're going to be a good test pilot. The real challenges are, one, to establish a relationship with the program management that you're working with, people who are paying to do this. If it's your airplane, I recommend you get a beer and sit down with yourself before you start it. And the second thing is get involved early in the design process. All too often on new airplanes, a program will design the airplane and build the airplane and deliver it to flight test and ask the flight test pilot, this is a perfect airplane, go fly it and tell us how good it is, and you immediately find problems. I added one little thing up here. This is a current program that I'm working. It's a brand new airplane. It's a 5-passenger tilt-wing airplane that's meant to be a commuter, and hopefully you'll see that in the next 5 years. So what I'll talk about today is probably the most fun program that I've been on. It's also the shortest program and the most successful. This is a program where we went from the idea of an airplane to designing it, to building it, to flight testing it, and flying an air show, all in 226 days. This is called The Story of the Eclipse Concept Jet. At the time, it was about 10 years ago. I was working for Eclipse Aviation, which was a small startup company in Albuquerque, New Mexico. And one evening, the CEO of the company came to me and said, we want to design and build a single-engine jet and take it to Oshkosh in July. That was 7 months down the road. So this is the story of how we made that happen, and it was a lot of fun. So the Eclipse 500 is a small 6-passenger, 2-engine, what was called a very light jet, or VLJ. At the time, the first flight of the Eclipse 500 had been in December of '04,
We got a type certificate 2 years later from the FAA in September of '06, and then in April of '07 we had a production certificate. So we were producing these airplanes as fast as we could. We had 2,700 airplanes on order. We were delivering them as fast as we could, and we're trying to ramp up production. But at the time, you always have to look to the future, so we said, well, what's next? So as you can see here, there are two ways to go. One is you can get bigger. We can get a 4-engine business jet, or we could go smaller. So like I said, that was a 6-seat airplane with 2 engines, and what we decided to do is right here, which is make a little 4-seat single-engine airplane. The direction came out in December of 2006, and the company wanted to show a proof of concept strategy where it was going to be highly confidential. Nobody outside the company knew about this. We were going to test design concepts. We were going to evaluate the market reaction to see if this is the kind of airplane people wanted to buy. It was going to be low cost in short time, and it was going to be minimum distraction from the people building the other airplanes. Matter of fact, it was so secret there were only about 6 people in the company who knew we were doing this. The configuration was simple. It was going to be a single engine. It was going to have 4 seats. We were going to use as many components off of the production airplane as possible. It was going to be aerodynamically efficient, easy to fly, and have dual side sticks. But more than anything, the boss wanted it to have sexy ramp appeal. So everybody wanted one for their hangar. Ultimately, we wanted to make a production airplane. The potential production airplane was going to have a bigger motor, but we wanted a 1,250-mile range with a stall speed of 61 knots and a cruise speed of 345, 41,000-foot ceiling, less than 2 metric tons, and landing in 2,500 feet. The players that came together to make this happen, I was working for Eclipse. We were the customer. I was the test pilot and the program manager. We hired a company in Southern California called Swift Engineering in San Clemente who did the design work on this and built some of the parts. And we hired another company on the east coast of Virginia called Basis Technologies who put the airplane together for us. The objective was very simple. When the boss called me aside, he said, all right, it's December of 2006. Do whatever you have to do to fly an air show at Oshkosh in July. And I said, yes, sir. So we went off. The first thing we had to do was design the airplane. So the design went on during the Christmas holidays in 2006, and we had a preliminary design review in the first week of January of 2007. And this is what they did. I'm going to turn the volume down on this. But the chief engineer had developed this program called SwiftSizer, and you can see all the parts changing, and he put in a lot of different variables, different engine placements, different tail structures, and finally came up with the design that he really wanted at the end. And that's what he presented us in January. So what we came out with was this airplane, a V-tail behind a pylon-mounted engine that provided jet deconfliction with the tail. It gave us rotor burst isolation, so if the engine came apart, the airplane wasn't going to come apart. We were worried about the air going over the top of the fuselage, so it gave us a favorable wake ahead of the inlet. It gave us a reflex spine for lower drag on the airplane, but most important, it gave us a widened aft fuselage for important things like golf clubs and skis in the back of the airplane. One of the more interesting things, since it's a V-tail, was the mixer box at the back end of the airplane. We looked at the mixer box off of a V-tail Bonanza, but it did not work very well, and we wound up taking this design off of Fuga Magister, and we computer designed it and sent it out to machine shops, and this was the last thing that was put together before we flew the airplane, and all the pieces came together like a Swiss watch, and it worked beautiful. I was glad to see that since I was the pilot. Talk a little bit about the aerodynamic design that they went through. So the aerodynamic design started in December and continued into April.
They used computational fluid dynamics. I wasn't familiar with this and realized this is 10 years old now, but I call this the electronic wind tunnel. So they put all the design in the computer and asked the computer, how is this airplane going to fly? And this is what they came out with. So in addition to this, we looked at what we thought the airflow was going to be. So here is a normal airflow in cruise. Here was a 3G pull-up on the airplane. Here was a stall, full wing stall. And here was an extreme side slip on the airplane. Everything showed that the airplane should fly well. We shouldn't have any disruption in airflow to the engine. In summary, that's the airplane we came out with. We were very happy with the looks of the airplane, and we thought it would do what we wanted to do. So now we went into a structural design, and this is how you make it happen. You take an Eclipse 500, you pull the engines off, you cut the tail off, you cut the fuselage off, you take 2 seats away, you cut the tip tanks off of the airplane, and now you build a new fuselage with 4 seats in it. You build a carbon fiber tail with 2 big V-tails on the end. You stick an engine on the back, and you put a nose cone on it, and you come out with the Eclipse concept jet. We used a lot of components off of the Eclipse 500. We used the wing, we used the main landing gear, we used the nose, we even used the instrument panel. So the instrument panel I had 2 engine start switches on it, only one of which worked. But it made things go a lot faster. This was the new structure. So the forward fuselage was E-glass. The aft fuselage was carbon fiber. The tails were all carbon fiber. They were beautiful, and all the structure in the tail was aluminum. These are some pictures of the stress analysis. They had one young stress engineer. They gave him 6 days to do the total stress analysis on the airplane, and he overbuilt it. I think I probably could have flown it through a brick wall and come out good, but he did a very good job. And that was some of the analysis he did. We did take it to the wind tunnel. They started designing the wind tunnel model in January. We took it to Texas A&M into the wind tunnel in the middle of March. It was a 22% scale model of the airplane. It had the wings off the original Eclipse 500 in the wind tunnel. It was on a 3-point support, and it even had on the back end this tiny little engine. It had a inlet distortion rake, and that little inlet was only 2 inches across. But everything came out in the wind tunnel like we thought it would. This was the model in the wind tunnel with what we call an oil drop test. So we put drops of oil, then we run the airflow. This is what the oil drop test did in the wind tunnel. We compared that to the CFD results, and as you can see, it came out almost exactly the same. Here's a top view. Pretty straight flow over the airplane except around the engine. It came out very good. Next thing we had to do was put it together. That started in January, where they started building parts in California, and it continued to the middle of June. These are some of the parts being made at Swift Engineering, a big autoclave to build the fuselage. They brought me in there to measure me, put me in the airplane. This was the tail. This was the carbon fiber aft fuselage being built. That's it in the jig. And here are some of the aluminum billets for the V-tail at the end. Very beautiful structure in there. I was very comfortable with what I saw and ready to go forward as soon as it got put together. And we had to put it together. That started in March when the first parts showed up in Virginia and continued to the end of June. Here's the assembly. We had a small camera up in the corner, and if you ever do this, I recommend this, and have it take a picture about every hour. And we had this run for a couple of months. This was in the corner of a NASA hangar, and you can see the big plywood panels. They wanted to keep it as secret as
Terry Tomini, piloto-chefe da Eclipse e ex-presidente da Sociedade de Pilotos de Teste de Aeronaves. From NASA Wallops up to Oshkosh, we flew to Dayton, Ohio and refueled, and then flew up to Oshkosh. We set the airplane down at another airport first so that we could come into Oshkosh on the opening morning. And that's pictures of us showing up at Oshkosh. There it is with one of my other test airplanes, the C-17 in the background, a little bit bigger. And this was the air show. Flew a very nice air show up there. We probably could have sold 300 airplanes the first day while we were there. And this was the entire test team. So we only had 6 people working there. On the left was a flight test engineer. Then it was the engineering manager, instrumentation guy, myself in the middle, our maintenance person, and a data person. So you don't need 1,000 people and spend millions and millions of dollars to do this. A small team that works well together can do something amazing. So let me wrap up a little bit. So if you're thinking about a career in the flight test world, you'll hear of several kinds of test pilots. The first one is an experimental or engineering test pilot, otherwise known as a development test pilot. And these are the pilots that do things like first flights or do things that have never been done in airplanes and expand the envelope, get engineering data for engineers. But you'll also hear of something called an operational test pilot, and these are people who take an airplane that's already proven and they go out and they fly the mission that the airplane was designed to see if it does the job right. And then the last time you'll hear a production test pilot, and production test pilots basically take airplanes off the production line, do the first flight on a brand new airplane, make sure it works the way it's supposed to work. All of them need different levels of training to do that. So how do you obtain this knowledge? Well, here's my recommendation for getting the best knowledge for the least amount of money. One is to join a professional society like the Society of Experimental Test Pilots. I've been a member of for over 20 years, SETP, or there is a Society of Flight Test Engineers, SFTE. They're both international societies. They have multiple symposia worldwide every year, and they have great websites and a lot of people that can help you if you need any help. There are the military test pilot schools. I went through the Air Force Test Pilot School, but the U.S. Air Force, Navy, Empire Test Pilot School in the UK, and EPNER in France are all excellent schools, but very expensive, very hard to get into. There are limited options for civilians to get into those schools. There are other civilian test pilot schools, such as National Test Pilot School in Mojave, California, and there's the International Test Pilot School in Canada that you can go, and they have different length courses you can go to. But if you're interested in building your own airplane and doing your own flight test, I recommend joining the Experimental Aircraft Association, EAA. It's an excellent organization that helps a lot of people build their own airplanes and do their own flight test. And the last thing is there are a lot of people like me who have retired from active employment with large companies but don't want to get out of the business. So we do a job of consulting, like I showed with the other airplane earlier, and we enjoy doing that. Whether you need someone to do a first flight for you, or to mentor you through a first flight, or to just give you some guidance, they're available. But if you only want to remember a few things and you're going to go fly an airplane for the first time, number one is safety is the top priority, and it shouldn't be just you determining if it's safe or not. I recommend what we call a first flight safety review, where you bring in graybeard, experienced people to look at your program to ask you the hard questions before you go fly it the first time. But I look at the next three. One, will it fly? And before you fly it, weight and balance is critical, because almost anything will fly, but if the weight and balance is not right, it's not going to fly very well. So that's critical before a first flight. Second thing is, can you control it? Yeah, it might fly, but you might not have any control at all. So if you look at a lot of the accidents, you'll see that
there was a flight control rigging problem or a binding problem or something like that. So make sure your flight controls are working well. And then if it's going to fly and you can control it, how long is it going to fly? And you read a lot of articles about fuel flow problems where they take off and on takeoff leg the engine quits because the fuel stopped, or it overheated and they have to do a immediate landing and things like that. So those types of systems you need to check out. And that is the end of my talk. So if you have any questions, I'll be glad to take it. I'll be outside, but it's been a pleasure to be here. Thank you. De seguida, João Taborda, vice-presidente para os assuntos governamentais da Embraer Europe, toma agora a palavra. Antes de mais, muito obrigado à organização, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vereador, Sr. Presidente da CCDR. É um prazer muito grande para a Embraer estar aqui hoje. Eu sei que é sexta-feira à tarde, especialmente quem tanto trabalhou para a organização deste evento, se calhar conta aos minutos para o fim de semana e para a hora do descanso tão merecida. E o nosso objetivo é partilhar convosco algumas ideias e a perspectiva da Embraer sobre os desafios e as oportunidades ligadas ao futuro da nossa indústria. Peço desculpa. Bom, falar do futuro é algo... Pode fechar, obrigado. Falar do futuro é algo que temos que tomar atenção enquanto Grupo Embraer nos nossos 47 para 48 anos de existência. Hoje somos uma empresa privada, com sede no Brasil, temos operações fora do Brasil e muito em particular 2 países onde a empresa mais investiu até hoje, nos Estados Unidos e aqui em Portugal, quer na privatização da Ogma, quer depois com o anúncio em 2008 das fábricas de Évora. Portanto, olhar para um futuro é um exercício que nós precisamos fazer todos os dias, com os pés assentos na terra, o que nos traz hoje a uma posição de terceiro fabricante a nível mundial na área da aviação comercial, não é necessariamente o que nos leva para a frente. Portanto, é um exercício que nós temos que fazer todos os dias e quero hoje aqui, em nome da Embraer, com muito gosto, partilhar convosco quais são as nossas perspectivas, o que é que nós vemos para a nossa indústria, com os pés no chão, quais são os desafios que nos apresentam e quais são as oportunidades. Portanto, procurando sistematizar as ideias e fazendo o melhor possível para manter a vossa atenção nesta fase da semana e nesta fase do programa, nós sistematizamos os nossos pontos em 3 linhas principais. O mercado, o que é que os clientes nos dizem hoje, quais são os desafios, em particular nas 3 áreas onde a Embraer trabalha, a tecnologia, quando se fala em futuro, ouve-se falar muito nas novas tecnologias, o que é que está a ser investigado, o que é o avião do futuro, como é que nos vamos transportar no futuro. E um terceiro ponto sobre Portugal. Estamos no Alentejo, a Embraer está muito confortável e muito satisfeita com a decisão e com o trabalho que já decorre há 11 anos com Portugal, quer na privatização da Ogma em 2005, quer depois no trabalho que se iniciou em 2006 e que levou às 2 fábricas e ao centro de engenharia que temos hoje em Évora. Portanto, eu vou explorar estes 3 pontos da forma mais sucinta possível, esperando que sejam úteis para vocês. Começando pelo mercado, nós estamos em 3 áreas. Nós estamos na área da aviação comercial, vendemos aviões para companhias aéreas. Estamos na área de defesa e segurança, não é aviação de defesa, é defesa e segurança. Nós hoje fazemos outras coisas que não são só aviões de defesa, dentro desta área de defesa e segurança. E a aviação executiva, que é também uma área onde a companhia tem investido muito, em particular desde 2005.
Começando pela aviação comercial, nós hoje publicamos regularmente aquilo que nós chamamos, as nossas previsões de mercado. Portanto, o termo, se quiserem depois ir procurar, o termo que nós usamos é o estrangeirismo, é Market Outlook. Mas nós revemos os nossos dados a 20 anos, praticamente todos os anos. Então, o que é que nós vemos? Na nossa principal fonte de negócio, a aviação comercial, o futuro diz-nos que vamos ver entregues no mundo 6.350 jatos no segmento de 70 a 130 lugares até 2034. Portanto, nos 20 anos entre 2015 e 2034. No segmento imediatamente acima, de 130 a 210 lugares, reparem, é mais do triplo, 21.550 entregas previstas no mesmo período. Portanto, isto são os desafios que se apresentam para nós hoje na aviação comercial e em particular nesta nova família, a família E2, cujas fábricas em Évora desempenham, como vão ver, um papel muito importante nesse futuro imediato da companhia. Quando nós olhamos para os desafios e para o que vai ser a aviação comercial no futuro, sobretudo olhamos para 4 áreas. Olhamos para o crescimento da classe média urbana. Em 20 anos, a população a viver em cidades na China vai aumentar 240 milhões de pessoas, na Índia vai aumentar 220 milhões de pessoas, portanto nós estamos a falar em adicionar um país do tamanho de Portugal, quase de 6 em 6 meses nesses países. Portanto há um aumento previsto muito grande da classe média que vive nas grandes cidades e isso tem uma ligação direta ao transporte aéreo. Portanto são números que nós seguimos nesta questão da aviação comercial. O custo do petróleo hoje está a menos de $50, hoje de manhã estava a 48, quase 49 dólares, portanto tem um impacto com certeza direto na venda de jatos. A evolução das low cost, em particular se as low cost vão evoluir para uma rede secundária de malhas em termos de transporte e vão precisar também de aviões não tão grandes como aqueles que utilizam outro dia, e o desempenho das companhias aéreas em geral. É um negócio difícil, é um negócio onde os investidores muitas vezes não conseguem o retorno do seu capital no nível que pretendiam. Portanto, os modelos de negócio das companhias aéreas é algo que interessa e que acompanhamos muito na aviação comercial. Na aviação de defesa, o KC-390, enfim, tem aqui uma figura, é de facto um produto a que nós damos hoje bastante visibilidade na companhia, mas como vos falei, nós temos outras áreas, como a ATEC, que é uma empresa de controle de tráfego aéreo, a Savis, controle de fronteiras, Bradar faz radares, e a Visiona acabou de lançar o novo satélite geoestacionário do Brasil. Portanto, estas 4 empresas no Brasil não passam só pela construção de aviões, também prestam serviços e têm outras áreas de elevada intensidade tecnológica para desenvolver novas tecnologias, incluindo tecnologias que nós chamamos de duplo uso, que dão para a área militar e para a área civil. E o que é que o futuro nos diz nesta área de defesa e segurança? Os cenários geopolíticos, a forma como eles se alteram a cada dia, o que se discute hoje em termos de gastos com defesa, a tipologia das ameaças, que infelizmente temos casos muito recentes sobre quais são as ameaças e quais são os tipos de desafios e problemas que a área de defesa e segurança deve responder, incluindo muito em particular as necessidades civis. Por exemplo, trabalho humanitário, lançamento de carga em missões humanitárias, que hoje a tecnologia pode ajudar em termos de lançamentos cada vez mais precisos em zonas muito confinadas, onde essas ações humanitárias são necessárias. Finalmente, na terceira área, a área da aviação executiva, nós temos também estudos com previsão de mercado. Obviamente, aqui o que é que olhamos? Olhamos para o crescimento económico. Nós vemos em média a economia mundial a crescer em torno de 3% ao longo dos próximos 20 anos, mas muitas incertezas políticas que têm um impacto grande na área da aviação executiva e nos jatos privados, as variações cambiais e a procura de commodities, que são também variáveis com uma ligação muito forte a este mercado. Nós orgulhamos pelo 4º ano consecutivo. Temos o jato mais entregue no mundo, que é o jato que vocês veem neste slide, é o Phenom 300. Entregámos 63 aviões o ano passado, o que quer dizer que 10%, 1 em cada 10 jatos executivos entregues no mundo, é um Phenom 300 feito pela Embraer. Mas aquilo, mais do que as 9.100 entregas, um desafio importante são os números que vocês têm no canto inferior direito. Em 2008, o mercado mundial de novos jatos executivos
foi de 1.317 jatos entregues. Em 2016 foi de 661. Portanto, o desafio para todos os construtores que trabalham neste segmento de mercado é que hoje o mercado para toda a gente é metade do que era há 11 anos. E por isso isto é um desafio imediato que se coloca. Portanto, o ponto que queria partilhar convosco, quais são os desafios, o que é o futuro imediato nestas 3 áreas de negócio da Embraer: aviação comercial, aviação executiva e defesa e segurança. Claro que nós, como empresa de fabrico de aviões, nós temos que olhar para o que vai para além disso. E antes de lançar o segundo ponto da nossa intervenção relacionada com a tecnologia, a nossa pergunta tem que ser: qual é a tecnologia para os aviões do futuro? Hoje fala-se em aviões mais pequenos. Nós anunciámos agora recentemente uma parceria com a Uber nos Estados Unidos, a partir do nosso centro de engenharia em Melbourne e dos polos que temos agora em Boston e em Silicon Valley. Portanto, estamos a olhar para isso. Mas a questão é, e talvez a expectativa de alguns de vós hoje, é que tecnologia, o que é preciso desenvolver para que tenhamos a tecnologia do avião do futuro? O que é que o avião do futuro tem a ver com as exigências e com as tendências em termos de mobilidade? Portanto, aí leva-nos ao ponto da tecnologia. No curto prazo, nós, enquanto Embraer, nós olhamos para 6 pontos fundamentais. A gestão de energia a bordo, portanto, usar a energia quando e onde ela é necessária. A segurança na vertente da segurança e integridade do avião e segurança de voo. Operação em alta densidade, o nosso tipo de produtos alimenta os grandes hubs e por isso opera muito em cenários de alta densidade. A cabine e conforto, trabalhamos com os nossos clientes, com as companhias aéreas e com os clientes de jatos executivos para proporcionar uma experiência de voo diferenciada. Mas temos que olhar também para novos conceitos e para questões que hoje são exigidas nesta área, sobretudo na área ambiental associada à gestão do ciclo de vida, os materiais, a reciclagem dos materiais e todo o ciclo de vida associado ao que é utilizado na construção do avião. Começando pela operação de alta densidade, nós desenvolvemos, incluindo novos sistemas que estão no KC-390, apostamos muito na área do cockpit, ajudas aos pilotos, sobretudo pensando que os nossos produtos entram e operam em cenários de alto tráfego, vários ciclos por dia, e as ajudas e a tecnologia no cockpit é cada vez mais importante. Em termos de diferenciação da cabine, temos tido bons avanços. Vocês têm aqui uma foto do interior do novo E-Jet E2, ganhou o Crystal Cabin Award em 2015 pela qualidade de design, mas não foi a primeira vez que ganhámos este prémio de design. A primeira vez foi em 2012, com este conceito desenvolvido em Portugal, com empresas e instituições de ideia em Portugal, no âmbito do projeto LIFE. Portanto, é uma área que, em termos de futuro, nós estamos a apostar muito e queremos continuar a fazê-lo. Noutras áreas, e em termos de tecnologias que estamos a acompanhar, e enquanto construtor aeronáutico, nós temos muita atenção ao facto de que um ciclo de uma tecnologia, desde que ela é descoberta até entrar no avião, nós estamos a falar num ciclo de maturidade que pode chegar a 15 anos. Nós, como construtor aeronáutico, estamos a olhar para estas áreas e a acompanhar o que é feito fora, a apostar em casa, a apostar com parceiros, e isto são áreas que, em termos de futuro, nós vemos com áreas que precisam continuar a ser estudadas e a avaliar se elas vão chegar ao produto final. Biocombustíveis é uma área onde a Embraer trabalha há muitos anos. Nós, em 2004, certificámos o primeiro avião no mundo, o Ipanema, a biocombustível, no caso a etanol. Mas, por exemplo, recentemente fizemos um projeto europeu chamado ITACA, que realizou voos comerciais com a KPLM Cityhopper, utilizando um dos 2 motores a 50% de biocombustível. Portanto, essa é uma área que nós estamos já a fazer bastante trabalho, mas acompanhamos, de certo, a propulsão elétrica, a propulsão híbrida, o que é que o solar, todo o trabalho que está a ser feito, por exemplo, no Solar Impulse, tudo isso. O que é que pode ser trazido? Obviamente, nós não estamos a olhar para levar 100 ou 150 passageiros num avião tão cedo movido a energia solar, mas que sistemas, que tecnologia é que a pouco e pouco pode ser integrada nos aviões de hoje,
e em que a aprendizagem no que está a ser feito em investigação e desenvolvimento pode começar a atingir um grau de maturidade que permita a sua integração em produtos comerciais. A carga não tripulada, com certeza falou-se muito, e até pelo trabalho forte que a Tekever faz aqui em Ponte Sor, os veículos não tripulados, fala-se em projetos aí pelo mundo em que, ultrapassadas muitas das questões regulatórias, por exemplo, a nível de transporte de carga, cargas maiores, microcargas, os aviões não tripulados podem ter um papel no futuro imediato muito importante. A descolagem elétrica, ou seja, como é que fazemos descolar aviões com energia elétrica, e a questão do supersónico. Há projetos na área do supersónico, nós estamos a acompanhar, o Brasil, universidades no Brasil e entidades estão também a olhar para isso, mas a questão que se coloca é: o supersónico vai ou não voltar? Mais à frente, o que é que vai acontecer? Como é que se vai aproveitar o hidrogênio? O que é que se vai conseguir fazer em termos de novas configurações? Claro que o passageiro, no fim, tem que validar essa configuração, vai querer voar e pagar o bilhete para voar nessas novas configurações, mas a médio e longo prazo há conceitos que estão a ser desenvolvidos que nós na Embraer estamos a acompanhar também. Falam-se em voos catapultados daqui a algumas décadas e, claro, a visão em termos de pressão ambiental é perceber como é que nós podemos chegar ao voo no cenário das emissões zero. Com certeza um cenário longínquo, mas são esses cenários longínquos que estimulam a criatividade dos cientistas, dos engenheiros e motivam a integração em produtos comerciais de novas tecnologias. Nós, da nossa parte, sobre o lado esquerdo do slide, vem um Embraer que nós designámos de Eco Demonstrator, foi um projeto que nós fizemos com a Boeing para testar várias tecnologias na área ambiental, mas nós olhamos muito para a questão de sistemas, como é que os sistemas devem ser desenvolvidos de forma a uma utilização mais inteligente da energia, a uma utilização mais inteligente do espaço aéreo, os materiais autorreparáveis lá à frente, materiais inteligentes, incorporação de sensores, portanto, nanomateriais, nanotecnologias, são áreas que nós estamos também a investir, processos e motores. Com certeza que há uma dependência da parte dos OEMs e um interesse muito grande em acompanhar o que é que os construtores de motores estão a fazer e conseguem fazer, e é também aí que se esperam saltos importantes no futuro. Portanto, quem se quer manter e sobreviver nesta indústria muito competitiva tem que acompanhar e trabalhar muito perto com os construtores de motores. Terceiro ponto, Portugal. Obviamente, nós temos em Portugal competências específicas, o que nós chamamos de competências distintivas. Já vos falei, Évora está em operação, vai para 5 anos, foi anunciado há perto de 9 anos, fará em julho 9 anos que anunciámos os investimentos em Évora. E temos a OGMA também, já cá passou o nosso colega Paulo Monjinho mais cedo hoje, e obviamente a OGMA é uma referência. A Embraer tem também tido uma experiência muito boa com a privatização da OGMA e foram de facto os bons passos desde o início que se deram na privatização da OGMA, que lançaram muitas das raízes e muita da qualidade do trabalho e da interface institucional com Portugal para se lançar um projeto como Évora, onde já investimos mais de 300 milhões de euros, com o objetivo de, no total, chegarmos antes de 2020 a 400 milhões de euros investidos em Portugal e exportar mais de 400 milhões de euros por ano no conjunto da OGMA e Évora. Mas um dos pontos que liga aos cenários que vos apresentei antes em termos de mercado e tecnologia são as competências distintivas que existem em Évora e na OGMA. Em particular em Évora, nós temos competências em Évora nas duas fábricas e temos também um pequeno centro de engenharia com 15 pessoas ligado ao que as fábricas fazem. Mas nós temos competências em Évora que não existem em mais nenhum lugar dentro do Grupo Embraer. Portanto, Évora não é uma extensão do Grupo Embraer, é concentrar em Évora algumas competências. E para além da qualidade de que temos assistido dos nossos colegas, o entusiasmo e a competência dos nossos colegas, nós temos competências tecnológicas que distinguem Évora dentro do Grupo Embraer. E aqui tem 2 exemplos. Nós temos uma tecnologia de laminação de composite fiber placement que vem sobre o lado esquerdo. E, por exemplo, temos um centro de acabamento, um centro de maquinação sobre o lado esquerdo, olhando em frente do slide,
onde fazemos operações, cortamos, fazemos furação de peças em compósito e análise dimensional na mesma máquina, coisa que não temos em mais lugar nenhum do Grupo Embraer. E temos outros aspectos, eu não me vou alongar, mas Évora, a mensagem é: nós temos coisas em Évora que faz com que as raízes de conhecimento sejam muito fundas no que temos aqui no Alentejo. É também um centro importante em termos das novas tendências de indústria 4.0 e automação. Vem aqui o novo investimento de 63 milhões de euros nos painéis de asa do novo avião comercial, que vem acrescentar àquilo que nós já fazemos ao Legacy 500, onde montamos de forma semiautomática as asas e a empenagem do jato executivo do Legacy 500. Ao nível do KC-390, temos marcos muito importantes aqui no Alentejo e em Évora. Em Évora fabricaram-se a maior peça em material metálico. Fabricaram-se as maiores peças em material metálico na história da Embraer, os painéis de asa do KC-390, e a maior peça em material compósito também nos quase 48 anos de história do Grupo Embraer. Este tipo de competências e estes marcos, existiram vários já no Alentejo, mas estes dois marcos foram fundamentais para o outro novo projeto, um investimento de 30 milhões de euros que estamos a fazer na fábrica de compósitos. Portanto, os investimentos no Portugal 2020 combinados são de 93 milhões e 600 mil euros para o Embraer E175-E2, onde pela primeira vez a Embraer vai ter num produto comercial o que nós chamamos um estabilizador horizontal, portanto a parte horizontal da cauda, toda feita em material compósito. Vem a primeira peça já feita em Évora, que vai integrar o primeiro protótipo do Embraer 175-E2. O Grupo Embraer nunca fez uma peça destas, mais um caso e mais um exemplo do que as competências distintivas em Évora conseguem fazer dentro do grupo e colocam as fábricas de Évora num grupo muito restrito no mundo de empresas que são capazes de produzir este tipo de peças altamente críticas. São peças de criticidade máxima o que se faz em Évora. Criticidade máxima quer dizer que são peças que não podem partir em voo. Portanto, em termos de desafios e oportunidades para nós em Portugal, nós vamos seguir o nosso trabalho, estamos a fazer um caminho, há resultados que já conseguimos, há outros que vamos conseguir e continuar a trabalhar em parceria com os organismos públicos, foco muito grande no trabalho da formação de pessoas e da preparação de pessoas. Não descansamos de enaltecer o trabalho dos organismos públicos, com certeza com a CCDR Alentejo, com certeza com a Câmara Municipal de Évora e, obviamente, seguimos também com muito gosto e temos também muito interesse, claro, e temos muita estima pelo trabalho também feito aqui em Pontessor e todo o esforço também feito em Beja e no Alentejo em geral, em prol da indústria aeronáutica. O IFP tem sido um parceiro fundamental na formação inicial de colaboradores, na realização de estágios, não só para a Embraer, mas para a indústria nacional, e queremos muito continuar essa parceria. Claro que a partir de um determinado ponto nós terminamos essa formação, mas o pontapé de saída que o IFP dá em termos de formação de pessoas e de realmente motivar as pessoas para uma carreira no que é hoje a indústria é fundamental e não nos cansamos de agradecer e enaltecer o trabalho que o IFP faz connosco. Cidade e a região, para vos dar uns números, estes 4 primeiros anos de atividade concretizámos 60 milhões de euros em compras, mais de 40 mil dormidas em Évora e no Alentejo. Portanto, enfim, procuramos concretizar esse impacto dentro do que é esperado pela presença de duas fábricas como as nossas. 2 pontos em particular onde vamos continuar a apostar. Trabalho com fornecedores. Para nós é fundamental que os fornecedores portugueses trabalhem para nós, mas também trabalhem para outros clientes. Isso é um ponto que vamos continuar a reforçar. Fizemos um trabalho no Brasil, qualificámos 60 fornecedores em 40 anos. É um processo lento, é um processo que requer muita persistência de todos, mas estamos empenhados em fazê-lo também aqui em Portugal. E, claro, toda a parte de ID, sobretudo, concentro na nossa unidade de engenharia em Évora. Temos que continuar a estabelecer as parcerias com as entidades de ID, com as universidades, continuar um trabalho de longo prazo
no reforço das competências em Portugal, em várias fases, quer ainda na fase de investigação mais do lado académico, quer em fases mais próximas da aplicação ao produto. Portanto, esta é outra área onde vamos concentrar muita da nossa energia. Portanto, era isto que tinha para partilhar convosco. Eu vejo ali 40 segundos, que é o tempo que me resta. Quero agradecer muito a vossa persistência, a vossa energia num final de sexta-feira. Espero não vos ter amassado muito, espero vos ter dado algumas pistas. Estou à vossa disposição, não vou sair tão cedo aqui. Terei muito gosto em ficar até ao fim da sessão e estou à vossa disposição. Muito obrigado mais uma vez. Cumprimento a Câmara de Ponte Sor, todos os colegas que conseguiram concretizar este evento. Mais uma vez, um prazer muito grande para a Embraer estar aqui. Felicidades a todos e uma muito boa tarde. A jornalista Cristina Esteves vai moderar o último painel de debate deste Portugal Air Summit. Mais uma vez, boa tarde. Chegamos ao 9º e último painel de debate deste Portugal Air Summit. Amanhã é só diversão, só lazer, mas hoje ainda temos aqui este painel de debate. E antes de começarmos, eu gostaria de vos dizer que, infelizmente, o homem forte da TAP Air Portugal, Fernando Pinto, por razões de força maior a nível pessoal, com muita pena dele, não pôde estar presente, ao contrário do que era previsto, mas certamente, ao saber do que se passou aqui em Ponte Sor, certamente estará bastante agradado. Agora, estamos em Ponte Sor e, obviamente, temos que falar do papel do Alentejo no mundo, em Portugal, e mais concretamente no mundo, porquê da realização do evento destes aqui, qual é a mais-valia, quais são as sinergias que podem ser retiradas de uma coisa desta dimensão, que não nos envergonha nada. Aliás, logo de manhã falava-se que devemos acreditar em Portugal e acreditar nos portugueses. Isto foi feito por portugueses. Parece que estamos a falar de aviação e parece realmente que estamos num hangar. Uma coisa que me impressionou, sendo eu da televisão, estando na RTP há 25 anos, foi logo assim que entrei e vi, na véspera do início destes trabalhos, quando vi o vídeo de abertura deste Portugal Air Summit, que realmente é extraordinário e que poderia passar em qualquer parte do mundo e demonstra realmente a nossa mais-valia, o nosso valor. Não gosto de autoelogios, mas quando toca a valorizar realmente o que é bom, acho que o devemos fazer. Agora sim, vamos... E ali está o Nuno Larinho. Não estava previsto. O Nuno Larinho foi um dos principais responsáveis deste evento. Foi ele que me cativou também a estar aqui. Obrigada, Nuno. Obrigada a toda a organização. Eu não sei se sabem, mas eu não gosto de andar de avião, tenho imenso medo de andar de avião, transpiro imenso das mãos assim que entro num aeroporto. Não sabia quase nada da aeronáutica e só ter estado aqui estes dias é uma mais-valia, por isso só tenho que agradecer, porque todos os dias aprendemos e nestes 3 dias acho que aprendi muito. Por isso, obrigada a todos. Agora sim, vamos ao último painel. E chamo o Presidente da Câmara de Ponte Sor. Claro está, tinha que estar presente nesta nossa última conversa. O Hilário, por favor, que vai estar neste painel o Alentejo, no mundo, o caso de Ponte de Sor. Roberto Grilo, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Carlos Saraiva, um empresário da região que certamente muitos devem conhecer. Joaquim Morato, Presidente do Politécnico de Porto Alegre, e João Taborda, da Embraer, que ainda há pouco também esteve aqui no palco. E agora vamos ter uma conversa mais informal entre todos, entre os 6. Bem-vindos. Vamos começar. Esta é uma breve conversa, até porque estamos realmente na reta final e queremos acabar da melhor maneira. Hugo, vou começar por si. Como é que se consegue, numa região do interior, cativar investimento?
Ótima pergunta. Pertinente, mas difícil. Como é que se consegue? Eu acho que se consegue no interior do país como se conseguirá noutra região qualquer. A diferença é que provavelmente teremos menos oportunidades e mais constrangimentos. Mas aquilo que entendo é que deve partir sempre da perseverança, da confiança, do acreditar que as oportunidades que alguns nos deixaram, que é o caso desta do Aeródromo Municipal de Ponte Sor, até porque esta estratégia, o desenvolvimento que estamos hoje, felizmente, a ter e o retorno que estamos a obter deste investimento do aeródromo, muito se deve à audácia e à coragem daqueles que tiveram cá antes de nós, e nomeadamente do meu antecessor, do anterior Presidente da Câmara. E, portanto, à nossa imagem, com os recursos que temos, identificando, obviamente, e tendo consciência das dificuldades, que são algumas, mas principalmente tendo a coragem de aproveitar as oportunidades. Dizia eu que há a imagem minha, obviamente, e da minha equipa, mas com uma forma de acreditar que, na maior parte das vezes, é difícil. Nem sempre estamos motivados como estamos hoje, em consequência do evento que felizmente conseguimos aqui organizar e das pessoas que conseguimos aqui juntar, e das empresas, das entidades. Por vezes isto não é fácil. Ponte Sor é um concelho pequeno, com as suas limitações, mas se tivermos a energia suficiente para bater a esta, aquela ou outra porta e perceber que no final de contas há quem pense como nós e que tenha a mesma vontade de fazer crescer uma comunidade, uma região e o próprio país, e que se dedica a uma causa como nós nos tentamos dedicar. E o exemplo da organização deste evento foi exatamente isto. Foi muito fácil colocar a ideia no papel, foi difícil, obviamente, torná-la execuível, mas do lado da The Race, e aqui um abraço ao Nuno Molarinho, conheci quem pensasse da mesma forma do que nós. Se tivermos coragem, se acreditarmos, se acharmos que com a ajuda dos outros é possível, nós certamente que iremos ter sucesso. E, portanto, é desta forma de confiança, interpares, naqueles que hoje também estão, obviamente, com responsabilidades acrescidas, quer a nível da tutela, quer a nível das entidades, das autoridades, das empresas, das universidades que trabalham connosco, conseguimos cativá-los, conseguimos atraí-los, e não tenho uma resposta direta, não há um segredo, se calhar é uma conjugação de fatores que nos fez hoje estar aqui. E a sorte, trabalha-se a sorte também, não é? Eu Conquistas trabalhando. tenho alguém que me diz, já estou como o outro, quanto mais trabalho, mais sorte tenho. E, portanto, a sorte é importante, obviamente que sim, mas tudo tem a ver com a forma como nos dedicamos às coisas e, por mais que difícil seja, acreditando, eu acho que nós conseguimos. Roberto Grilo, e relativamente ao papel que o Estado pode ter, quando falamos no interior, falamos de desertificação, falamos do abandono, não é? Destas regiões. Qual é o papel que o Estado pode ter, além das infraestruturas que realmente as temos, muitas, custa a chegar a Ponte Sor é um facto, mas conseguimos cá chegar e antigamente era bem pior. Como é que se pode dar mais, alavancar mais estas regiões? Há pouco falávamos no turismo e o que é certo é que também já há muitos turistas também nestas regiões, mas como chamar mais gente, mais valia para estas regiões? Muito obrigado. Primeiro, permita-me felicitar o Presidente da Câmara Municipal de Ponte Sor, aqui presente neste painel, por esta brilhante iniciativa, cumprimentar os parceiros de painel que aqui participam e deixe-me responder-lhe que, quando se fala em desertificação, é óbvio que estamos a falar, se calhar, de baixa densidade populacional. Não quero associar essa palavra ou esse chavão àquilo que é o abandono, conforme acabou por referir. Ao contrário, eu acho que este território e este exemplo que hoje temos aqui tem demonstrado aquilo que é a resiliência de uma região que tem sabido vir a posicionar-se em alguns setores estratégicos. Aquilo que resulta hoje relativamente a esta questão da aeronáutica não é algo recente. A região tem vindo, já no anterior período de programação dos quadros comunitários, a ter um forte
empenho relativamente à questão da aeronáutica. Houve significativo investimento em infraestruturas que a região tinha, não só em Ponte Sor, mas também em Ponte Sor, e que de alguma forma têm vindo a ser conjugadas para permitir hoje criar esta atratividade. Vamos ver, temos que dar aqui o exemplo quer de Beja, quer o caso de Évora, quer o caso de Ponte Sor, até porque Ponte Sor já tem uma tradição relativamente aqui ao seu aeródromo, que já tem quase 100 anos em que tinha uma pista em Ponte Sor, e portanto 100 anos depois estamos realmente aqui a afirmar aquilo que hoje a região já pode assumir, porque tem inclusivamente e conseguiu reorganizar-se, ter esta centralidade relativamente a este setor e para o qual foram determinantes, e permita-me aqui também fazer essa citação, o caso da Embraer, um dos maiores produtores mundiais de afirmação daquilo que é o cluster aeronáutico, que inclusivamente tem a sua sede na região. Portanto, o investimento público foi determinante, sem dúvida, ao qual associa, obviamente, aquilo que foi os fundos comunitários, valorizando este território, mas, simultaneamente, o que é que está a fazer efetivamente a diferença na capacidade de atração? É o disponibilizar os incentivos às empresas de forma a que elas, de alguma forma, porque o investimento privado é determinante agora, para além das infraestruturas. E quando se fala muito em Portugal 2020? Quando falo em Portugal 2020, não posso só falar em Portugal 2020. Permita-me falar, quer no período de programação de CREN, quer do 2020, esta região tem um investimento superior a 26 milhões de euros já relativamente à aeronáutica. Eu acho que é muito significativo em termos de aposta estratégica num setor que é diferenciador, que aposta na inovação e que tem um desígnio, que é criar mais valor, e isso tem sido conseguido. Porque não só diretamente como indiretamente este setor conseguiu de alguma forma ter números muito interessantes e está a conseguir de alguma forma posicionar a região num patamar de diferenciação relativamente ao setor. E, portanto, aquilo que é a diferença dos fundos, obviamente que os fundos e o Portugal 2020 servem para isso mesmo. É para estar ao dispor das empresas, para estar ao dispor dos municípios que têm um papel determinante naquilo que tem sido o papel da coesão, criar condições para efetivamente podermos ambicionar aquilo que é posicionar a região, criar emprego, qualificar as pessoas e também começar a ter aqui recursos mais qualificados. Temos uma exigência muito superior e, portanto, a formação também para as pessoas, a captação de recursos altamente qualificados para estes setores é outra das apostas do Portugal 2020. Penso que aquilo que tem sido o nosso papel não é mais do que aquilo que é a nossa obrigação, que é conseguir manter a região posicionada de forma coesa, e é aquilo que está a acontecer, e temos exemplos muito concretos recentes, que conseguimos inclusivamente que todos os intervenientes no setor assinassem um protocolo de colaboração em nome da região Alentejo, aquilo que a mim me orgulha muito, e penso que a todos os alentejanos e a todos os participantes, e aos que não são, mas que hoje estão na nossa região, a contribuir de forma decisiva para afirmar este Alentejo no mundo. Eu diria que hoje o mundo está em Ponte Sor, e a mim enche-me de orgulho poder ter contribuído para ajudar a que o mundo esteja centrado em Ponte Sor, neste evento determinante, e que espero que saia daqui também uma mensagem, Sr. Presidente, vai-me perdoar este desafio. A região tem que se mobilizar para que este evento possa permanecer, independentemente da periodicidade com que venha a ocorrer, mas que permaneça na região. A região tem condições para oferecer, deve manter esta marca do Air Summit. Está de parabéns, a região ajudou a levar o nome da região mais longe, a mostrar que somos capazes de que afirmamos o setor diferenciador em nome do Alentejo e em nome de Portugal. Agradeço-lhe sinceramente e fico ao desafio também para que nos ajude a que a região mantenha este evento para os próximos anos. Mas para já falamos, ainda estamos no deste ano. Os outros já lá vão. Já viram. Carlos Saraiva, como é que um empresário da região olha para uma coisa destas e qual é a mais-valia que tem? Olha, primeiro que tudo, permita-me dar os parabéns à organização e à Câmara Municipal por este evento. E a resposta à sua pergunta é relativamente fácil e se repararmos o que aconteceu desde que começamos ali da esquerda para a direita, do ponto de vista do empresário, percebe-se. A dificuldade aguça o engenho e aquilo que aconteceu ao longo destes anos. Eu investi mais de 20 milhões de euros aqui neste concelho. E porquê aqui? Vou justamente dizer, porque houve agentes, houve pessoas, e essas pessoas estão aqui agora materializadas neste novo Presidente da Câmara, mas no antecessor também, que soube de alguma forma procurar quem pudesse interessar-se pela região e ser parceiro no desenvolvimento da região
percebendo sempre que ou desenvolver a região estaria a contribuir naturalmente para a melhoria das condições de vida das suas gentes e estaria de uma forma geral a contribuir para o país na sua totalidade. Nós fizemos um investimento aqui, eu fiz um investimento aqui primeiro no turismo, com a construção deste hotel que existe aqui, do Clube Náutico, enfim, de algumas outras coisas que aconteceram. Há 21 anos atrás, por coincidência, tínhamos inscrito na Carta Estratégica e no Plano Diretor da Pontessor, no qual eu tive o privilégio de trabalhar colateralmente, o polo de aviação para esta região. A anterior Câmara soube, no momento certo, atrair também outro tipo de empresários para esse tipo de projetos. E depois surgiu a oportunidade que o Governo criou, com a necessidade de colocar os meios aéreos aqui, de se desenvolver um polo, e foi aí que eu novamente fui chamado, com voluntarismo, mas com muito interesse, a apostar novamente, e criamos a GIER, que é hoje uma âncora deste aeródromo, e que nós muito nos congratulamos por sermos parte da solução de desenvolvimento do Conselho. Mas é muito simples, é porque existe uma Câmara e existem pessoas que, quer antes, quer agora, estão nesta Câmara. Segundo, porque existe uma CCDR que cada vez tem uma comunicação mais próxima da indústria, dos empresários, das câmaras, com quem é muito fácil dialogar, no cumprimento das regras, no cumprimento do valor máximo que nós devemos ter no desenvolvimento, que é o respeito pelas regras e pela natureza, enfim, e pela sociologia das suas populações. E, portanto, é fácil convencer empresários a investir. Portanto, eu espero que consigamos, eu também ajudo nisso, com certeza, espero que consigamos convencer muitos mais a vir para cá. Ficamos muito contentes sempre que vem mais alguém. Aqui no aeródromo temos até quebra, mas temos que, enfim, é mais mediática, digamos assim, porque, enfim, é toda uma atividade neste novo quadro, enfim, da nova revolução industrial, digamos assim, que está na ordem do dia, mas temos outros pequenos empresários que fazem e que ajudam o dia-a-dia. Portanto, acho que a resposta está dada à sua pergunta. Joaquim Marante, e como Presidente do Politécnico de Porto Alegre, é assim tão fácil cativar os estudantes como parece ser tão fácil cativar os empresários? Pelo menos alguns. Bem, Porque aqui falou-se imenso de formação e formação de qualidade. E que o que é certo é que muitos dos talentos estão a fugir porque não temos ainda as estruturas necessárias para os conseguir reter cá. é fundamental, sobretudo numa instituição de ensino superior, compreender o alinhamento estratégico da região. Este é o primeiro ponto. Tem que perceber o que é que em cada ponto da região está a ser desenvolvido, quais os clusters, quais as especializações. E, com Pontessor, isto é claríssimo. Pontessor tem a vantagem de saber por onde quer ir e como quer ir. E tem outra grande vantagem, tem uma equipa extraordinária, altamente motivada, que sabe fazer este percurso. E nas outras regiões do Alentejo também se passa o mesmo? Também estão a caminhar, mas eu agora gostaria de falar sobretudo antes de ir a Pontessor. E o Politécnico tem aqui um papel importantíssimo, porque é compreender este alinhamento. Um alinhamento estratégico e a cumplicidade das instituições, que nem sempre houve na nossa região. Tem que haver cumplicidade e confiança entre as várias instituições, perceber as necessidades e trabalhar em conjunto, sem protagonismos, mas trabalhar todos para um bem comum. E isso é o que nós temos que construir com a Câmara Municipal da Pontessor e com as demais instituições. Portanto, este alinhamento que se pode traduzir numa instituição de ensino superior, na autarquia, na CCDR e nas empresas, não é? Como aqui estão representadas, é fundamental acontecer todos os dias para ajudarmos em conjunto a que tudo isto se torne realidade. Uma estratégia, como está aqui desenhada, eu diria, como agora se diz, de especialização inteligente, não se constrói num quadro comunitário. Não é? É necessário pelo menos uma geração para se tornar real e sem retorno. E Pontessor é um bom exemplo, quer dizer, tem conseguido olhar para este propósito sem desistir, com muitos obstáculos, com várias fases, mas continua o seu caminho. E é bom que todos nós aprendamos que é possível, no interior,
construir projetos desta dimensão e com sucesso e atrair investimento. E a instituição de ensino superior o que tem que fazer é perceber o que o autarca quer, perceber o que o empresário quer e estar ao lado para tentar construir soluções que vão ao encontro das necessidades das empresas que estão instaladas e da Câmara, e é isso que nós estamos a fazer. Mas podemos não ter essas competências no curto prazo. Então temos de ter a capacidade de, em rede, ir encontrá-las noutras instituições, no país ou lá fora. E isso nós também temos de ter a humildade de conseguir e de perceber que não temos capacidade de resposta para tudo, Claro. e ir ao encontro de parceiros para, em conjunto, construir a solução mais adequada aqui para a região. É nesse sentido que o Politécnico de Porto Alegre se tem posicionado, procurar cada vez mais ter mais competências de acordo com este alinhamento estratégico, dentro de todas as restrições em que todos vivemos, mas sobretudo ter a capacidade de se abrir uma rede de instituições de ensino superior, politécnicos ou universidades, que em conjunto consigamos encontrar as soluções mais interessantes para as empresas e para todos os agentes que estão aqui na Ponção. E falando em soluções interessantes, e falando em estudantes em Politécnico, não sei se já foi feita alguma auscultação ou não, mas os professores falam obviamente com os estudantes, da parte deles, há a perspectiva de continuarem a residir nesta região ou há a perspectiva de saírem daqui, porque apesar de existir este cluster, acham que as oportunidades estão fora daqui? Olha, jovens ficam onde existe a possibilidade de concretizarem um projeto de vida. E onde estiver esse projeto de vida é para onde as pessoas vão. Ou ficam na região ou vão para outro Neste país. momento. Neste momento nós estamos a conseguir dar resposta e ter condições para muitos jovens estarem a encontrar projetos, a concretizá-los e a ficarem na nossa região. Alguns que não são da nossa região e que vieram estudar também estão a ficar. Então estamos a conseguir fixar. Mas sabemos que o tecido empresarial é fraco, não é muito forte em toda a nossa região, as oportunidades não chegam a todos e o problema coloca-se ainda antes de ir para o ensino superior. Quando nós fazemos isso regularmente, perguntamos aos jovens do secundário o que querem fazer da vida, 1/3 dos que estão a terminar o secundário na nossa região dizem que querem ir para uma formação que nós não temos e nem podemos ter. Normalmente as primeiras opções da medicina, da farmácia e etc. Um outro terço diz-nos, não sei o que quero estudar, mas quero-me ir embora. E, portanto, também perdemos esse terço. Nem temos a oportunidade de os servir e de poder ajudá-los a encontrar um projeto de vida. Portanto, a falta de oportunidades está incutida logo, antes sequer de chegar ao ensino superior. E, portanto, o que nós temos que trabalhar é, desde o secundário, fazer perceber que há oportunidades que estão a nascer na região, bastante interessantes, não é preciso emigrar, e nós temos condições hoje, no Politécnico, uma incubadora de base tecnológica, de acolher as boas ideias, de as desenvolver e de as poder depois trabalhar em rede com estas empresas maiores que já estão devidamente instaladas na região. Claro. E, portanto, existe esse potencial hoje, sem dúvida alguma, e eu estou convencido que vai mudar o rosto da região nos próximos tempos. E a Embraer, no meio disto tudo, como é que olha para estas sinergias que pode vir da parte dos estudantes, daqui da região, e para tudo isto que se passa? É um caminho que estamos a fazer. Nós empregamos já muitos estudantes que se formaram, engenheiros que se formaram na Universidade de Évora, no técnico. No nosso centro de engenharia temos colegas que voltaram para Portugal para trabalhar connosco. Esta indústria tem uma particularidade que ajuda muito nesse aspecto, é que é uma indústria muito móvel. Quem está no Brasil e quer trabalhar num construtor aeronáutico, sai de São Paulo, ou vai para Seattle, ou vai para Montreal, ou vai para Toulouse. Portanto, ou o contrário, que é bastante melhor. Então, ou o sentido contrário, que é bastante melhor. Mas com certeza, e nós vemos isso aqui em Évora, é uma indústria por natureza que convida as pessoas à mobilidade. Então nós temos também
profissionais estrangeiros que já manifestaram muito interesse em vir trabalhar para cá. Por isso, as particularidades desta indústria até nos ajudam. E quais são as perspectivas exatamente para a Embraer aqui? Nós temos, como eu procurei partilhar com os presentes, nós temos competências distintivas aqui em Évora. Nós temos coisas em Évora que não existem em mais lugar nenhum do grupo Embraer. Tecnologia, nomeadamente na área de materiais compósitos, na área de materiais metálicos, tratamentos, maquinação de peças de grande precisão. Portanto, isso são áreas críticas dentro da Embraer e nós queremos, o nosso objetivo é desenvolver essas áreas, porque desde o início que chamámos às fábricas de Évora centros de excelência. Portanto, nós temos que concentrar o melhor conhecimento dentro do grupo em Évora nestas áreas muito concretas. Muito bem, agora num minuto, sensivelmente, uma pergunta para cada um, para uma resposta de cerca de minuto, minuto e meio. Principais desafios que se colocam a breve e a médio prazo? Aquilo que eu entendo é que, em primeiro lugar, nós estamos perante uma oportunidade única. Obviamente, em consequência do trabalho que tem sido realizado e hoje da consciência de todos ou da maior parte dos players e daqueles que têm uma intervenção direta neste setor, aquilo que eu acho é que temos uma oportunidade que nos dá uma margem grande de podermos crescer. O principal retorno que um evento destas características pode ter, e eu já tive a oportunidade de partilhar isto durante o evento, é a rede de contactos que formamos e a possibilidade que temos em mostrar aquilo que tentamos fazer de melhor. Quais são as nossas infraestruturas, quais são as nossas ambições, quais são as nossas competências, por mais que às vezes limitadas, e não há ninguém em autarquia alguma, de certeza absoluta, que seja especialista em aeronáutica, em aeroespacial, em aeródromos ou noutra coisa qualquer que tenha a ver com este setor, mas esta oportunidade que temos de poder mostrar quão difícil foi chegar a este ponto, mas que é possível fazê-lo, acho que nos dá uma oportunidade enorme de podermos pensar que pelo menos este investimento, este setor, possa ser duplicado ou triplicado nos próximos tempos. Aquilo que interessa a um autarca, tenho a certeza absoluta que a mim ou a outro colega meu qualquer, independentemente do setor, é podermos, num curto, médio prazo, criar riqueza na nossa comunidade. E essa riqueza só se cria com criação de emprego. Claro. E nós, em 3 anos e meio, conseguimos criar 300 postos de trabalho. E não há nada mais gratificante para mim, naquela que é a concretização de uma estratégia que tento todos os dias com a minha equipa executar, do que esta realidade. E que Claro. não é nada fácil, mas que hoje Muito bem. está perante nós. Roberto Grilo, principais desafios para esta região, tendo em conta a posição que tem? Relativamente... Não sei se... Estamos a ouvi-lo. Bem. O principal desafio relativamente à temática que estamos aqui a abordar, e à semelhança do que se passou já com outros setores, é conseguir que aquilo que é um setor emergente que se venha a consolidar no futuro com sustentabilidade. À semelhança do que se passou com o turismo, que conseguiu consolidar ao longo dos tempos esta sustentabilidade. Mas temos que conseguir, simultaneamente, relativamente àquilo que são as prioridades da região, afirmá-lo num quadro de responsabilidade grande, mantendo a identidade, mantendo de alguma forma aquilo que é a nossa diferenciação, quer em termos patrimoniais do património natural, cultural, afirmando na mesma os setores tradicionais, como aquele que é a agricultura, a agroindústria, mantendo esta aposta e valorizando aquilo que temos de bons. A região tem tudo o que são fatores. Esta região deixou de ser aquela que era a imagem do sobreiro com alguém numa paisagem, embora a paisagem faça parte da nossa identidade. Queremos preservá-la, mas preservá-la de uma forma afirmativa. Continuando, e dou aqui também, e há pouco não tivesse oportunidade, os parabéns ao Presidente do Politécnico,
neste caso, e às instituições de ensino superior, pelo trabalho que têm feito de aproximação a este setor. Tem havido um esforço notório de trabalho em rede, de apoio, de criação de competências, de respeitar aquilo que é as necessidades deste setor emergente que precisamos de acarinhar. Ele vai se consolidar, este é o nosso grande trabalho, e aquilo que é o trabalho é conseguir valorizar e pôr os fundos na valorização deste território, disponibilizando àqueles que são a iniciativa privada, apoiando de alguma forma para criar emprego, permitir um setor exportador, essencialmente, que é o perfil dele, e conseguindo dessa forma criar valor, quer para a região, quer para o país. Este é o principal desafio. Carlos Saraiva, principal desafio para um empresário desta região? Olha, é efetivamente a sustentabilidade, como em qualquer atividade empresarial, é a sustentabilidade. Nós hoje aqui, nesta parte aeronáutica, com a GIER, conseguimos trazer cerca de 200 pessoas para residir aqui, pessoas qualificadas. Temos aqui mais de 200 alunos internacionais sempre a passar ao longo destes 4 anos e estamos em competição com o mundo. Estamos em competição com o mundo porque, de facto, a indústria aeronáutica cresce a números vertiginosos. A Embraer é um dos players importantes e nós ficamos, obviamente, muito contentes com isso. Mas para todas as atividades aeronáuticas, e nomeadamente, neste caso específico, para a aviação comercial, executiva, são precisos pilotos, são precisos TMAs, mecânicos, são precisos outros profissionais, porque os aeroportos também crescem. E não é fácil chegar ao meio do Alentejo, do Norte Alentejano, um sítio, uma cidade desconhecida para muitos há pouco. Penso que a partir de hoje toda a gente nos conhecerá naturalmente, ou pelo menos melhor. E poder estarmos a competir com o mundo. Portanto, precisamos que os responsáveis, sejam eles quais forem, que olhem para isso, percebam a importância, percebam como isto está a modificar esta região, esta parte de formação, e naturalmente com a ajuda também do Instituto Politécnico e de outros aqui presentes. Portanto, a sustentabilidade disto é a parte mais importante. Fazer é difícil, eu disse-lhe em 96 teve-se uma ideia, conseguiu-se chegar até aqui. Agora o grande desafio é esse, é conseguirmos manter e melhorar. E a fasquia está muito alta. Joaquim Morato. Eu concordo com o que foi dito. Com a reflexão das necessidades existentes para um Politécnico nesta região. Eu acho que o Alentejo está a ser descoberto, ou redescoberto, a sua identidade e o seu potencial. E, portanto, os nossos desafios são fundamentalmente sermos cada vez mais fortes naquilo que já estamos a fazer. Não desistir dos setores estratégicos que foram decididos por cada polo da região e que todos devemos acompanhar, para não andarmos numa política de zigue-zague. É impensável. Já não há tempo para esse tipo de política. Temos de ser muito coerentes com esta noção de sustentabilidade para o futuro dos setores e da região. E, portanto, o Politécnico tem que ser coerente também com isto mesmo. Encontrar as melhores respostas, ser mais forte naquilo que a região precisa. E, sobretudo, e ainda, procurarmos todos em conjunto lutar por ultrapassarmos alguns obstáculos que ainda são constrangimentos ao desenvolvimento da região, que ainda temos alguns. Portanto, aí temos que continuar todos a lutar para ultrapassar esses constrangimentos. Vamos agora para finalizar. Principal desafio para a Embraer neste momento. Nós temos 3 áreas onde pomos muita prioridade. Primeiro é reter e desenvolver o talento das pessoas, os nossos colegas sentirem que vale a pena ficarem connosco, apostarem numa carreira connosco, na indústria. Portanto, isso nunca é garantido. Temos que mantê-los motivados, bem dispostos, da segunda-feira de manhã até à sexta à noite, quando não há trabalho ao fim de semana. O segundo ponto, a tecnologia. Nós temos realmente de manter um enfoque grande na tecnologia, nas parcerias com as universidades, com os centros tecnológicos. A Embraer, desde a ideia da Embraer até ao voo do primeiro protótipo, foram 25 anos. Isto leva tempo, mas é um caminho que tem que se fazer, que tem que se continuar a apostar. Uma terceira área são os fornecedores. Hoje não são os OEMs que concorrem entre si, são as cadeias de fornecedores que concorrem entre si. E nesta indústria há a particularidade que é bom que um fornecedor não trabalhe só para nós. Então, numa perspectiva de desenvolvimento das cadeias de fornecedores, é importante que as empresas locais
em Portugal e na vizinhança, trabalhem connosco e trabalhem com outros para absorver os ciclos da indústria. Então estes são 3 desafios. A questão do Alentejo não é um desafio. Nunca ouvi nenhum colega brasileiro dizer que o Alentejo era no interior e dizem que é logo na saidinha do aeroporto. Então, nesse caso não se coloca. Muito bem, eu agradeço a todos terem-nos ajudado a finalizar este ciclo de conferências e convido o Guilário, Presidente da Câmara do Portugal Air Summit, que são as conferências. Podemos ficar. Muito boa tarde a todos. Se não tivesse a obrigação de formalizar aqui um discurso mais ou menos composto, acho que em 2 palavras conseguiria traduzir o sentimento que a minha equipa do município, que é a equipa da The Race, e que sinto que todos aqueles que contribuíram para este evento hoje poderão aqui partilhar. E essas 2 palavras são missão cumprida. Acho que é com enorme orgulho e essa mesma sensação de dever cumprido que vos tenho que dirigir estas palavras em jeito de balanço. Começo por dar conta, de uma forma breve, da história como organizamos este evento. Os objetivos iniciais eram repetir o Air Show que realizámos o ano passado, num conceito mais lúdico, com o objetivo de atrair pessoas, dinamizando, obviamente, da mesma forma o concelho, a economia local, promovendo turisticamente a nossa região. Mas quando encontramos mais uma vez parceiros, e como vos disse há pouco, e permitam-me que reforce, que encaram estes desafios da mesma forma como nós, percebemos que mais uma vez tínhamos perante nós uma oportunidade única. Faltava em Portugal este espaço de debate de todos os players do setor. Fomos pedir algumas opiniões e o que era para ser um evento relativamente contido e circunscrito transformou-se naquilo que todos vós puderam experienciar. Com cada player que iríamos falando, com todos aqueles que iríamos tendo a oportunidade de poder divulgar, de poder mostrar aquilo que queríamos à altura fazer, com cada um deles fomos sempre acrescentando algo. Notámos que, efetivamente, como expectável, toda a gente estava, e perdoem-me a expressão, com vontade. Toda a gente estava faminta em participar na discussão destes temas que são, hoje, totalmente pertinentes neste setor. E a uma determinada altura, entendemos, ou tivemos consciência, que já não havia retorno. Pensámos para nós próprios, criámos aqui um problema. Criámos aqui um problema para nós. Sentimos-nos quase obrigados a levar por diante este ambicioso, mas muito desafiante, mas muito gratificante desafio. E como vos disse, já não havia volta a dar. O passo seguinte foi procurar apoios, missão neste setor, neste evento ou em qualquer outro, missão essa difícil, ou que pensaríamos que seria difícil, ou mais difícil. E o que é verdade é que sentimos hoje que batemos às portas certas. Desde o Governo Central, às entidades públicas, às empresas, passando pelas associações, até às universidades e politécnicos, todos nos responderam com enorme entusiasmo. Assim sendo, começámos a sentir-nos cada vez mais confortáveis.
Mas ao mesmo tempo, começámos a sentir que de dia para dia teríamos uma responsabilidade acrescida. Desta forma, o município do interior do país, com cerca de 17 mil pessoas, foi audaz, corajoso, confiou nos seus parceiros e mais uma vez conseguimos fazer acontecer. Pensamos que podemos hoje falar em sucesso. Julgo que atingimos na plenitude os objetivos a que nos propusemos. Colocar este setor em diálogo, a discutir o seu futuro, a discutir esses mesmos desafios e essas mesmas oportunidades. Mostrar o que de bom se faz em Pontessor, na região e em Portugal. Apresentar as potencialidades do Alentejo e até mesmo do país. Colocar, mais uma vez, Pontessor no mapa. Por tudo isto, permitam-me que fale em sucesso. Por estas razões, afirmo-me como um Presidente da Câmara ainda mais orgulhoso, mais feliz, mais motivado e esperançado no futuro deste meu concelho e no futuro desta nossa região. Estou orgulhoso porque provamos, uma vez mais, que estamos à altura, como aqui já foi falado hoje, de grandes desafios e que estamos preparados para o que aí vem. E como eu costumo dizer, e que a minha comunidade todos os dias vai reconhecendo, em Pontessor o futuro é mesmo agora. Tenho que finalizar, e daí há já algum tempo não o fazia, e daí este discurso, ou esta intervenção escrita, por agradecer de uma forma muito especial a todos aqueles que contribuíram para Pontessor hoje estar no mundo da aviação. A todas as entidades que nos apoiaram, de uma forma ou de outra, mais direta ou mais indiretamente, para conseguirmos concretizar aquilo que foi o Portugal Air Summit 2017. Ao Governo de Portugal, à ANAC, à NAV, ao Ministério da Defesa Nacional, à TAP, ao Turismo de Portugal e à Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, à Autoridade Nacional da Proteção Civil, à GNR, aos Bombeiros, à Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo, à Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, às empresas, principalmente, e que me perdoem as outras, aquelas que estão sediadas aqui no nosso aeródromo, porque são elas que todos os dias dinamizam, que todos os dias, esta atividade económica, que todos os dias nos fazem acreditar que é possível e que nos motivam para fazer mais e melhor. E neste ponto, à GIER, à T-Kever, à G4U, à Flytech, à LA Avionics, à U Aerospace, aos restantes patrocinadores do evento, à OGMA, à Embraer, à Thales, à Edisoft, à Skillmind, à SATA, à Delta Cafés, à Amatoscar, à Nau Hotéis, ao Hotel de Pontessor, à Altice PT, à Fortis, à HBR, à OT, à Hipnose, à Imarfer e perdoa-me alguma que eventualmente não tenha referido aqui. A todas as associações presentes, às universidades e politécnicos, restantes entidades de ensino, porque foram muitos aqueles que nos visitaram nestes dias, à PTTA, à PPLA, à APANT, à Associação de Comerciantes Industriais de Pontessor, àqueles que hoje não nos permitiram esquecer que deveríamos sempre associar a este investimento uma vertente científica e académica e que de uma forma muito simples aceitaram colaborar connosco, ao Instituto Politécnico de Setúbal, ao Instituto Politécnico de Porto Alegre, à Universidade de Évora, à Universidade
da Beira Interior, à Universidade Atlântica, ao Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa, ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, quer de Pontessor, quer da região, ao agrupamento de escolas de Pontessor, a todos aqueles que, independentemente destes eventos mais mediáticos, todos os dias comigo trabalham para que consigamos fazer aquilo que por vezes é difícil, mas que temos que de uma forma muito honesta, olhando as pessoas nos olhos, continuar a fazer. E esses são os funcionários do município que trabalharam afincadamente, arduamente, para que conseguíssemos produzir na nossa região, no nosso concelho, o maior evento de sempre alguma vez realizado. E por último, eu aqui, na sessão de abertura deste evento, não propositadamente, tive o lapso de memória de não referir, mas esta nossa dinâmica, este nosso trabalho exaustivo, até porque percebem certamente que um evento desta dimensão não será de todo fácil organizar no município do interior do país e que, obviamente, para isto não tem uma estrutura devidamente preparada para organizar. Mas quando falamos com as pessoas certas, quando trabalhamos com aqueles, como vos disse há pouco, que pensam como nós, chegamos ao fim e tivemos a certeza que conseguimos. Nuno, para ti, para a tua equipa, para a The Race, é ótimo conhecer pessoas como vocês, é ótimo, independentemente daquilo que faremos no futuro e vamos fazer, criar amizade com quem pensa como nós, com quem é de fácil trato, mas principalmente de trato fiável. E isso nem sempre acontece. Eu pedia a toda a plateia que está aqui connosco uma salva de palmas para o comandante Nuno Melarinho e para toda a equipa da The Race que nos ajudou. Eles merecem. Para finalizar tudo isto e todas as conclusões que pudermos tirar nesta última fase do Air Summit, daquela ou aquela que mais me apraz registar aqui, é um enorme sentimento de confiança. E de confiança entre aqueles que organizaram isto, entre aqueles que visitaram, entre aqueles que participaram de uma forma ativa, de uma forma mais direta e até os outros de uma forma mais indireta. E porque entendo que sem confiança não há investimento e sem investimento não há criação de emprego e sem criação de emprego não há criação de riqueza, esta confiança que nós conseguimos aqui criar nestes últimos dias é certamente fundamental para que de futuro a nossa esperança em fazermos crescer um concelho, uma região e um país hoje aumentou certamente de nível. Amanhã estão todos convidados para assistir, como disse ontem o meu comandante Nuno Marinho, a um evento inacreditável. Começamos às 10 da manhã, terminaremos ao final do dia e espero que todos nós, todos vocês, aliás, estejam connosco para que, de uma forma muito próxima, muito sincera, possamos também festejar todo este trabalho que fomos desenvolvendo aqui nestes últimos dias e que pôs Pontessor no mundo. Obrigado a todos. Até ao Portugal Air Summit em 2018, que certamente será na região. Obrigado.
antes de saírem, não sei se me conseguem ouvir, penso que não. Penso que me ouvem agora. Antes de saírem, eu gostaria que ficassem aqui apenas mais uns momentos, não só para revermos aquele vídeo fabuloso que marca este Portugal Air Summit, como também para ouvirmos uma colega minha da RTP, Rita Marrafa de Carvalho, que todos os dias, é muito raro ela cantar em público, canta lindamente. Muitas vezes não consigo fazer os pivôs do telejornal porque ela canta no meio da redação e ela vai exatamente encerrar estes trabalhos do ciclo de conferências. Ela está ali na regi e vai cantar, presumo que à capela, mas primeiro o vídeo de encerramento. Boa sorte, Rita! Cheguei sem avisar, mais cedo a casa nesse dia, para te preparar jantar surpresa que tu querias. Mas algo estranho se passava, tinha chegado antes de mim. E pelo chão, roupa espalhada e algumas peças de cetim. Eu a correr, subi as escadas, abri a porta e então vi na minha cama com ela, tu e ela no meu quarto, perdido nos braços dela, mesmo em frente ao meu retrato. Na minha cama com ela, tu e ela na loucura, perdido nos braços dela e muito mais que uma aventura. O teu corpo junto ao dela, na minha cama com ela. Hoje quero esquecer esse quadro, mas não posso. Terei até morrer os dois nos lençóis que eram nossos. Tenho desgosto tatuado eternamente desde então. E cada vez está mais amargo o dissabor dessa traição. Selei a porta desse quarto, mas tenho ainda essa visão. Podem cantar. Na minha cama com ela, tu e ela no meu quarto, perdido nos braços dela, mesmo em frente ao meu retrato. Na minha cama com ela, tu e ela na loucura, perdido nos braços dela e muito mais que uma aventura.
cintura, o teu corpo junto ao dela, na minha cama com ela.